Está escuro. São 2h47 da manhã. Você é o operador de sonar do USS Helena. Agosto de 1942. As Ilhas Salomão não são ilhas. São dentes afiados num mar de sangue. E nesta noite, a Marinha dos Estados Unidos aprende uma lição. Os japoneses dominam a arte de matar no escuro. A campanha naval na Salomão foi uma das mais brutais da história. Um moedor de carne que durou mais de um ano e engoliu navios e homens numa escuridão quase constante. Para entender por que tanto sangue foi derramado por essas ilhas, precisamos olhar para o mapa. Entre a base japonesa de Rabaul e o alvo americano de Guadalcanal, existe um corredor de água de 1000 quilômetros. Conhecido pelos japoneses como The Slot, o canal, todas as noites, o Expresso de Tóquio trazia tropas e suprimentos. E todas as noites, os americanos tentavam interceptá-los. Não havia espaço para manobrar. Era como lutar dentro de um corredor estreito. Cada ilha, uma testemunha. Cada recife, uma armadilha. A aposta era total. Se os Estados Unidos da América perdessem aqui, a Austrália poderia cair. Se o Japão perdesse, perderia o controle do Pacífico Sul. Simples, mortal. E nesse inferno, existiam 3 regras não escritas. Regra número 1. A noite pertence aos japoneses. Seus navios tinham torpedos superiores, os famosos Longlands, e suas tripulações eram obcecadas por treinamento noturno. O resultado, 80% das batalhas ocorreram na escuridão total. Regra número 2. A proximidade é assassina. Os combates aconteciam a 3.000 metros de distância, o que, em termos navais, é um tiro a queima-roupa. Muitas vezes, os navios se identificavam a olho nu. Como um marinheiro disse, você não precisa de radar para ver o inferno. E a regra número 3. Ninguém se salva sozinho. Os destroyers agiam como lobos, caçando em matilhas. Os cruzadores eram os ursos, protegendo os preciosos porta-aviões. Mas na realidade, todos estavam no cardápio. Em outubro de 1942, essa dança macabra atingiu um de seus picos na Batalha das Ilhas Santa Cruz. Para os pilotos japoneses, o porta-aviões americano USS Hornet era um alvo pequeno e vulnerável no meio do oceano. A primeira bomba atingiu o elevador de aeronaves, causando uma explosão vertical. Logo depois, um torpedo rasgou o casco a estibordo, fazendo o navio adernar perigosamente. E então, um avião japonês danificado, num ato de desespero, colidiu diretamente com a ponte de comando. Em menos de 20 minutos, o Hornet estava morto na água. Um sobrevivente descreveu a cena. O Hornet não afundou. Ele desmontou, pedaço por pedaço, como se alguém estivesse desparafusando um brinquedo. Apenas algumas semanas depois, em novembro, veio a Batalha Naval de Guadalcanal, uma noite que entraria para a história como uma das mais caóticas de todas. Às 9 da noite, o radar americano detecta 18 navios japoneses se aproximando. Esse 11 é o primeiro disparo. 15 minutos depois, o cruzador USS Atlanta é atingido por 19 projéteis em menos de 2 minutos. À 00:15, o almirante Callahan, comandante da Força Americana, é morto na ponte do USS São Francisco. Em um momento de pura insanidade, o destroyer Oceslav passou a apenas 6 metros do gigantesco couraçado japonês. Sua tripulação metralhou a superestrutura do navio inimigo. Era como cuspir num urso. A frota americana, com 13 navios, enfrentou 18 japoneses e saiu destroçada. Perdeu 2 cruzadores e 4 destroyers. Um marinheiro que esteve lá disse: o mar parecia ferver. Cada explosão iluminava outros navios explodindo. Era um carrossel de fogo. E quando parecia que não podia piorar, veio a Batalha de Tassafaronga, no final de novembro. Foi a maior humilhação tática para a Marinha Americana. 5 cruzadores americanos, com a vantagem do radar, surpreenderam 8 destroyers japoneses. A vitória parecia fácil. Os americanos abriram fogo, acertando vários alvos. Mas os destroyers japoneses fizeram o que faziam de melhor. Lançaram uma salva massiva de torpedos e desapareceram na escuridão. 10 minutos depois,
O inferno chegou. O USS Minneapolis teve a proa arrancada. 40 metros da frente do USS New Orleans simplesmente desapareceram. O USS Pensacola foi atingido por um torpedo que matou 107 homens. E o USS Northampton afundou em 3 horas. Os japoneses perderam apenas um destroyer. Os americanos perderam um cruzador, tiveram outros 3 gravemente danificados e contaram 395 mortos. Eles foram completamente superados. Para os marinheiros, essa era a rotina do terror. O dia era para reparos de emergência e enterros no mar. À tarde vinha o briefing. Hoje à noite, vamos tentar morrer de novo. À noite, eles entravam no slot. O primeiro contato vinha por volta das 10. Depois, o inferno por 15, 30, 90 minutos. Meia-noite era a hora de contar os sobreviventes e fugir antes do amanhecer. O marinheiro descreveu cinicamente. Nós chamávamos de serviço postal. Você entra no canal à noite, entrega algumas bombas e torce para voltar com a mesma quantidade de partes do corpo. No centro dessa carnificina estavam os homens dos destroyers, navios pequenos, rápidos, com a missão de proteger os maiores, servir de isca e atacar. A expectativa de vida para uma tripulação de destroyer era de 3 a 4 missões. Um veterano disse: nós éramos os cachorros de guarda. Coado ou urso ou coraçado vinha, nós latíamos, mordíamos os calcanhares e torcíamos para que ele nos ignorasse. Geralmente não ignorava. A estatística é macabra. 1 em cada 3 destroyers americanos que serviram na Salomão foi afundado ou sofreu danos graves. Mas lentamente o jogo começou a virar. Em julho de 1943, os americanos começaram a aprender. Novos radares permitiam ver melhor no escuro. Novas táticas foram desenvolvidas, como não perseguir cegamente os torpedos inimigos. E novos comandantes, menos focados em atos heróicos e mais em sobrevivência, assumiram o comando. As batalhas de Kula Gulf e Kolombangara ainda foram sangrentas. Mas em setembro daquele ano, os Estados Unidos da América conquistaram sua primeira vitória noturna clara. Como disse o almirante House, quando assumiu o comando, os rapazes tinham medo do escuro. Agora, o escuro tem medo dos meus rapazes. A campanha da Salomão durou 15 meses. Foram 7 grandes batalhas navais e dezenas de confrontos menores. Das 47 noites de combate, 42 foram na escuridão. As perdas americanas foram terríveis. 2 porta-aviões, 8 cruzadores e 14 destroyers. Quase 4.200 marinheiros mortos. As perdas japonesas foram ainda maiores. 1 porta-aviões, 2 coraçados, 3 cruzadores e 11 destroyers, com cerca de 9.000 mortos. Foi uma vitória americana? Tecnicamente sim, mas na prática foi uma vitória por exaustão. Ambos os lados foram moídos até quase não restar mais nada. Hoje, aquele corredor de água tem um nome: Iron Bottom Sound. A Baía do Fundo de Ferro, em uma área de apenas 30 km², repousam 47 navios de guerra. É o maior cemitério naval do mundo. Imagens submarinas mostram destroyers japoneses e americanos lado a lado, com suas torres de canhões ainda apontadas um para o outro. Onde havia redemoinhos de homens em pânico, hoje há apenas redemoinhos de peixes. Um veterano resumiu a vitória de forma sombria: nós não vencemos porque éramos melhores. Vencemos porque éramos mais teimosos. Quando não tínhamos mais navios, mandamos os que tinham buracos. Quando não tínhamos mais homens, mandamos os que tinham medo. E no fim, o medo deles foi maior que o nosso. Eles ainda estão lá, nos mesmos lugares onde caíram. Às vezes, em noites muito quietas, os pescadores das Ilhas Salomão juram ouvir coisas, metais rangendo a homens, gritando, como se a batalha nunca tivesse acabado, como se estivéssemos todos presos naquela noite de agosto de 1942. Se você se impressionou com a coragem e o terror dessas batalhas noturnas, não deixe de explorar mais histórias como essa aqui no canal. Inscreva-se para não perder nosso próximo mergulho na história. Obrigado por assistir.